Sabe, num texto muito antigo, lá no coração do deserto, existe uma espécie de código. Um código que liga luz, pureza e propósito de um jeito que a gente nem imagina. Hoje, a gente vai mergulhar no capítulo 8 de Números para decifrar isso e descobrir o que ele revela sobre o verdadeiro chamado para o serviço. E é exatamente essa a pergunta que fica ecoando ao longo do capítulo todo. Pensa comigo, e se a luz que a gente quer levar para o mundo exigisse, antes de mais nada, uma purificação interna? Antes de qualquer grande projeto, antes de qualquer serviço, Números 8 coloca uma condição que não dá para negociar. Primeiro vem a luz e só depois a purificação. Olha, quando a gente bate o olho num capítulo pela primeira vez, ele pode até parecer meio desconexo, sabe? Primeiro fala de lâmpadas, depois de rituais de limpeza e por fim de trabalho. Mas o que a gente está prestes a descobrir é que essas peças não estão soltas. Na verdade, são como 3 fios trançados com uma perfeição incrível, formando um cordão de significado que não se quebra. E olha, nada aqui é por acaso. A própria ordem das coisas já é a mensagem. Primeiro passo. A luz do candelabro tem que ser acesa para revelar tudo que está ali. Segundo passo, e só então, debaixo dessa luz, os levitas são purificados, são preparados. E finalmente, só depois desses 2 passos é que o serviço pode de fato começar. A lição aqui é muito poderosa. Não dá para servir a um Deus santo no escuro ou com o coração impuro. Simplesmente não dá. E aqui que a gente chega no coração da questão. Para Deus, o quem serve e o como se serve é infinitamente mais importante do que o que é feito. Ele não está procurando só mão de obra, entende? Ele está, na verdade, consagrando um povo para ele. A condição do coração vem muito antes da ação das mãos. Mas a verdadeira profundidade dessa passagem, ela está nos detalhes. É na precisão de cada ordem, de cada instrução, que a gente começa a perceber a santidade de Deus. Sabe, nada foi deixado ao acaso, porque cada pequeno gesto ali apontava para uma verdade muito, mas muito maior. E tem uma pequena frase que se repete quase como um refrão no texto: conforme o Senhor ordenara. E essa frase é a chave de tudo. Isso aqui não é um detalhe burocrático, não. É o fundamento. A obediência à palavra de Deus não era só uma opção. Era o coração, a essência da adoração e do serviço. E os símbolos aqui são riquíssimos. Para pensar um pouco. O candelabro, por exemplo, era feito de uma única peça de ouro batido, o que já fala de unidade, de perfeição. Aí vem o ato de raspar todo o corpo, que simbolizava uma purificação total, sem deixar nada para trás. As mãos de toda a comunidade sobre os levitas, cada um desses detalhes estava gritando que o serviço a Deus é algo ordenado, é comunitário e exige uma consagração completa. E agora é que a gente chega no ponto de virada. Todas aquelas sombras, sabe? Todos os rituais, os símbolos, o ouro, a água, tudo isso era na verdade só um eco, uma prévia do que estava por vir. Porque este capítulo inteiro, lá na sua essência mais profunda, não aponta para uma ideia, ele aponta para uma pessoa. Pensa na cena. O candelabro era a única luzinha ali no meio da escuridão do tabernáculo. Uma luz feita por mãos humanas, de ouro. Mas era só um símbolo, porque um dia a luz de verdade entraria no mundo. Cristo não é alguém que simplesmente traz a luz. Ele é a luz. Sem ele, a escuridão não é uma escolha, é a nossa condição natural. Os levitas, eles passavam por aquele ritual todo de purificação com água, né? Era uma limpeza externa do corpo. Mas, de novo, isso era só um sinal de algo muito mais profundo. Em Cristo, a purificação não acontece na pele, ela vai na alma, na consciência, lá nos lugares mais escondidos do nosso ser. E aí chegamos ao ponto da substituição. Os levitas entraram no lugar de todos os primogênitos de Israel. Foi uma troca. Mas isso, gente, era só o ensaio geral para o maior ato de substituição de toda a história. Porque em Cristo, Deus não trocou um grupo de pessoas por outro. Ele trocou o seu único filho, perfeito, por uma humanidade inteira e imperfeita. Foi ele quem tomou o nosso lugar naquela cruz. E então, séculos depois, a própria luz em pessoa se manifesta e diz, de forma clara e direta: eu sou a luz do mundo. Pronto. Nessa frase, todos os símbolos se calam. A realidade para a qual toda a história estava apontando tinha finalmente chegado. Certo, mas e a gente? O que essa história tão antiga tem a ver com a nossa vida hoje? A resposta é tudo, porque aquele mesmo padrão divino de luz, purificação e serviço continua nos chamando.
E é agora que a questão se torna bem pessoal. E a pergunta que esse texto nos joga no colo é essa: será que a gente quer a presença de Deus, mas sem querer passar pelo processo? É muito fácil querer a bênção, a luz, a presença dele, mas ao mesmo tempo fugir do processo de purificação e de consagração que ele pede. A gente acaba querendo a glória, mas sem a entrega. Mas esse é o caminho de uma fé de verdade. É uma jornada que não dá para evitar. A luz de Deus chega e, primeiro, revela as áreas escuras dentro da gente. Essa revelação nos confronta, nos chama para uma purificação, e só então, depois de purificados, é que a gente consegue se entregar a um serviço que glorifica Ele de verdade. Não tem atalho nesse caminho. E aqui está a grande verdade final de tudo isso. A luz de Deus não foi acesa só para a gente ficar admirando, sabe? Ela foi acesa para conduzir um povo purificado, a um serviço santo. E a purificação que Ele oferece não é para nos deixar confortáveis, é para nos comissionar. A experiência com Deus nunca termina em nós mesmos. Ela sempre nos empurra para frente, para o serviço. Porque, no final das contas, todas as linhas dessa história, todos os símbolos, tudo converge para um único ponto: Jesus. Ele é a luz que nos revela, Ele é o purificador que nos limpa, e Ele é o modelo de servo que nos inspira. Nele, o antigo chamado de Números 8 deixa de ser apenas uma história do passado e se torna um convite vivo, um convite transformador para cada um de nós, hoje mesmo.